Deputado, o deputado Rui Falcão, ele entrou com um pedido no Conselho Nacional de Justiça pedindo o afastamento do presidente do Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, do STM, o general Luiz Carlos Gomes Matos. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, é mais uma tentativa dessa esquerda derrotada de tentar desestabilizar o nosso país. A gente lamenta muito isso daí. Não tem cabimento. O general Matos, que é uma pessoa que eu conheço já de longa data, é uma pessoa muito séria, muito correta, e eu tenho certeza absoluta de que tudo que ele tem feito tem sido em defesa das Forças Armadas e também em julgamentos importantes. Eu até gostaria de que o Superior Tribunal Militar tivesse conseguido fazer uma convocação para aquele cabra, que a gente sabe que não vale nada, que falou das Forças Armadas em um tom nada respeitoso, em um tom ofensivo, cometendo crime militar ao induzir as Forças Armadas a serem manipuladas. Na verdade, fez parte do relatório do partido dele, num passado não muito distante, fez parte do relatório de um partido dele, dizer que foram derrotados nas urnas porque não conseguiram influenciar as Forças Armadas nas promoções e também na parte ideológica. Perfeitamente. Aliás, recentemente a gente teve o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal falando que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a atacar o sistema eleitoral. Como é que o senhor vê essa sequência de tentativas de desmoralizar as Forças Armadas? Dizem que árvore que dá frutos leva pancada, recebe muita pedrada. Então o que eu posso dizer é isso. Desde antes de eu entrar nas Forças Armadas em 1973, já faziam pesquisas de opinião e as Forças Armadas sempre eram muito bem avaliadas em todas as pesquisas, quase todas elas ou em todas elas ocupando o topo do ranking de maior confiabilidade junto à população. Então, mais ou menos é por aí. Se o ministro Barroso está fazendo esse tipo de afirmação, com certeza absoluta, ele deve estar com medo de alguma coisa. Porque o que aconteceu foi que as nossas Forças Armadas foram convidadas para fazer parte de um processo de validação quanto à segurança das urnas eletrônicas. Os nossos peritos técnicos em tecnologia da informação estiveram presentes, fizeram algumas avaliações, prepararam um relatório com alguns pontos sensíveis, mostrando vulnerabilidades das urnas. Aliás, qualquer pessoa, não precisa nem ter conhecimento técnico, sabe muito bem que todo e qualquer meio eletrônico que use a rede mundial de computadores para transmissão de dados, ele está passível sim de ser invadido por hackers, por pessoas que são criminosos na verdade. Então, por que ele insiste de que as urnas eletrônicas brasileiras são o único equipamento do mundo que é inviolável? Não tem cabimento isso. Então eu lamento muito essa posição do ministro Barroso e só espero que as nossas Forças Armadas possam dar publicidade a isso, porque não caberia de maneira nenhuma sigilo em um processo que busca maior transparência e segurança no processo eleitoral. Afinal de contas, sim a mola mestra da democracia, o processo eleitoral, a segurança das eleições. Bem, ainda em relação ao ministro Barroso, o senador Lazier Martins, ele conseguiu 30 assinaturas para convidar o ministro Barroso a se explicar em relação a essa frase dele, essa acusação dele em relação às Forças Armadas. Você acredita que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele vai dar andamento a esse requerimento, vai colocar em pauta? Olha, o meu pronunciamento hoje aqui na Câmara vai ser exatamente em cima disso daí, convidando os colegas deputados para irmos ao Senado, no gabinete do senador Rodrigo Pacheco, para cobrar dele um posicionamento a respeito desses pedidos que ele tem lá, pedidos para ouvirem os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão agindo contra as 4 linhas da Constituição. O presidente do Senado não pode, de ofício, ficar sentado nesses pedidos e não fazer com que eles andem. Ele que coloque isso no plenário, para que a maioria dos senadores possa colocar a sua digital, dizendo se querem ou não um Brasil mais democrático, um Brasil mais transparente. E um Brasil mais respeitoso também, porque um ministro que age de ofício, monocraticamente, para se contrapor ao que está na Constituição,
sinceramente, não faz parte de um sistema democrático. E nós sabemos que todos os ministros que estão lá, nenhum deles, sem exceção, foi votado, passou por um sufrágio popular, foram indicações. É claro, o ministro que era advogado de um partido de esquerda agora está dando decisões a favor desse partido de esquerda. É muito lógico, é muito óbvio isso daí. Por falar em sistema democrático, o presidente Jair Bolsonaro concedeu graça ao deputado Daniel Silveira e o ministro Alexandre de Moraes determinou uma multa de R$405 mil ao deputado, manteve a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica, além de bloquear as contas do parlamentar. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso e também gostaria de perguntar se a corda já arrebentou, né? A gente tem também a situação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, articulando uma PEC para restringir futuros indultos presidenciais. Como é que o senhor vê tudo isso? Pois é, a gente precisa recordar que um ex-presidente aí que é ex-presidiário, né, e que vive falando mal, dizendo que policial não é gente, indultou um terrorista que assassinou pessoas. Terrorista italiano, né? Indultou esse cabra, esse bandido, esse terrorista. E agora o presidente Bolsonaro, ao indultar um deputado que está sendo agredido na sua inviolabilidade, porque está no artigo 53 da Constituição, vem o ministro Alexandre de Moraes provocar. Eu digo o seguinte, o presidente Bolsonaro tem repetido muitas vezes isso daí. Ele está agindo dentro da Constituição Federal. Se alguém está agindo fora da Constituição, a população brasileira precisa saber disso, porque o presidente da República não pode ser tão provocado a esse ponto. Por isso que eu insisto, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam fazer a sua parte e impedir que um ministro que não sofreu nenhum tipo de votação possa colocar a nossa democracia, a nossa estabilidade democrática em risco. Lamento muito, o ministro Alexandre de Moraes deveria ter vergonha de estar sentado numa cadeira do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo nunca foi tão envergonhado, tão mal falado quanto está sendo agora. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Barroso e outros que a gente sabe quem são. Perfeito. A situação do Brasil é delicada, né? Nós temos inimigos aqui dentro, nós temos inimigos lá fora, nós temos artistas que se metem na soberania do país, nós temos celebridades estrangeiras aí falando sobre a questão da Amazônia. Agora, recentemente, foi reeleito o presidente da França, que já disse que a Amazônia é um bem comum. O que significa essa reeleição do Macron para o Brasil? Representa algo? Olha, a gente tem ouvido muito a palavra relativizar, né? Eu comecei a ouvir esse negócio de relativizar, era quando nós estudávamos as problemáticas mundiais e ouvíamos as pessoas dizerem, as autoridades da Amazônia, receberem esse tipo de afirmação de autoridades que vinham da França, vinham dos Estados Unidos, vinham da Inglaterra, dizendo que a soberania do Brasil na Amazônia ela era relativa, ela era limitada. E recentemente ouvi aqui na Câmara dos Deputados do antigo presidente da Câmara dizendo que nós relativizamos a Constituição. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não cabe a palavra relativizar nem na Constituição, nem na palavra soberania. Então a soberania brasileira sobre a Amazônia ela é plena e absoluta. E o presidente Bolsonaro já se manifestou sobre isso. Espero também que haja manifestação de outras autoridades. Hoje eu também estarei colocando na minha fala também no plenário essa parte relativa aí não há soberania relativa, não há Constituição relativizada, de jeito nenhum a gente aceita. E o que a gente pode dizer é o seguinte, querem, tentem, querem ousar, tentem. O Brasil tem plena soberania e sabe muito bem defender as suas riquezas e o seu povo. Nós temos um presidente da República que tem coragem. Fora isso, eu lamento que esses políticos de esquerda, esses políticos do exterior querer dar ordem aqui no nosso país. Está longe de acontecer isso aí. Perfeito. Nós já falamos aqui que o Brasil passa por uma situação delicada, são muitos problemas. Na sua opinião, qual o principal problema que o Brasil enfrenta hoje? Olha, dos problemas que nós tivemos, a gente pode dizer que o Brasil estava quebrado, era um país complicado para fazer a gestão. Nós conseguimos começar a fazer as reformas importantes. A reforma trabalhista já tinha sido feita, fizemos a reforma previdenciária, reforma também, o marco legal do saneamento, muito importante também. E no meio dessa confusão toda apareceu a pandemia. Se essa pandemia tivesse surgido
com um governo de um viés esquerdista, o país realmente estaria igual a como ficou a Venezuela e também outros países vizinhos aqui, que eu prefiro não nominá-los. Nós enfrentamos isso daí tudo com recursos, com apoio, com firmeza. Lamentamos a interferência que sofremos por parte do Supremo Tribunal Federal, impedindo o presidente Bolsonaro de fazer a coordenação do enfrentamento à pandemia. E, a partir daí, tivemos agora, recentemente, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso daí, para nós, demonstra que, mesmo assim, o Brasil está sendo levado de uma maneira equilibrada e a gente espera só que as demais instituições, especialmente o Poder Judiciário, possam reconhecer o seu papel. E o Poder Legislativo, na pessoa do Senado Federal, possa cobrar daqueles ministros do Supremo que estão agindo fora da Constituição, cobrar responsabilidade. É um sistema de freio e contrapesos que está previsto na Constituição e que precisa acontecer, porque senão nós teremos isso que está acontecendo agora.